Bom, senhores, hoje nós vamos falar aí sobre CLP, né? A respeito de supervisão, controle operacional de sistemas, utilizando o CLP. Então, eu trouxe uma apresentação rápida para vocês terem noção e poderem acompanhar as próximas aulas. A gente vai basear o nosso conteúdo de ensino um pouco sobre essa apresentação, ok? Então, o que é um CLP? É um controlador lógico programável, ou seja, é um equipamento onde eu faço programações lógicas para que ele execute ou dê comando para a execução de alguma atividade, ok? Então, aí tem um modelo de CLP em rack, vocês podem observar aqui, modelo de CLP em rack. E aí nós vamos aprender um pouquinho o que é a estrutura do CLP, o que eu posso comandar com o CLP. Eu posso comandar várias coisas dentro da indústria com o CLP, né? Ele pode executar várias tarefas simultâneas, de acordo com a quantidade de entradas e quantidade de saídas que eu tiver. Eu faço código de programação e aí para cada saída, né, eu tenho a execução de uma tarefa. Definição: é um equipamento digital que usa memória programável para armazenar instruções que implementam funções como lógica, sequenciamento, temporização, contagem e operação aritmética, para controlar através de módulos de entrada e saída digital e analógico diversos tipos de processos. O histórico: sistemas eletromecânicos, baixa confiabilidade, pouca flexibilidade e grande consumo de energia, que é o sistema que era usado antigamente de acionamentos de relés e contatoras, né? Eu tinha que alimentar o relé com a tensão alta, tenho que alimentar a contatora com a tensão alta. Então, hoje, com a facilidade do CLP, eu consigo já fazer uma alimentação com a tensão mais baixa e aí eu tenho um menor consumo e executo mais tarefas do que eu executava anteriormente. Em 1968, a divisão de dramáticos da GM começou a fazer o uso de CLP. Na década de 70, os microprocessadores deram impulso ao CLP. Na década de 80, o uso começou no Brasil. Na década de 90, a grande evolução. Característica do CLP: fácil diagnóstico de funcionamento, ainda em fase de projeto no sistema e ou reparos que venham a ocorrer na sua operação. Então, de acordo com a linguagem de programação, de acordo com o programa, é muito fácil você manusear. E você pode fazer algumas configurações, mesmo com CLP em funcionamento, e depois que você fizer descarregar, vamos dizer assim, a programação para o CLP, aí ele vai fazer uma parada, assume aquela nova programação para te dar um novo resultado para o processo final. Pode ser instalado em cabines reduzidas devido a pequeno espaço físico exigido. Vocês vão ver depois, mais na frente, nós temos figuras que ilustram CLPs de tamanho menores, né? Opera um reduzido grau de proteção pelo fato de não serem geradores de faiscamento, facilmente reprogramado e sem a necessidade de interromper o processo produtivo de programação online. Aplicação na indústria: painéis sequenciais de intertravamento, controle de malha, sistemas de controle de estação, processos de empacotamento, engarrafamento, transporte e manuseio de materiais, usinagem, geração de energia em sistemas de controle predial, de ar-condicionado, sistemas de segurança, montagem automatizadas, linhas de pintura e sistemas de tratamento de água. Existem indústrias de alimentos, bebidas, automotivos, químicas, têxtil, plástico, papel e celulose, farmacêutica e siderurgia e metalurgia. Então, como vocês podem ver, ele tem uma
ampla utilização, uma ampla aplicação em diversos segmentos da indústria. Exemplo, comando de um CLP, eu vou comandar um motor. Então eu tenho aqui uma contatora, né? Tem os contatos da contatora aqui. Então eu tenho um botão lá de desliga, tenho um botão de liga. Então se eu quero comandar, eu aperto o botão de liga, eu energizo a contatora e consequentemente essa contatora vai fechar os contatos, manda energia para o motor e esse motor vai funcionar. Correto? Isso seria uma partida de partida simples de motor. Ok? Partida direta simples de motor. Vocês vão observar que depois o quão mais fácil fica com a programação do CLP. Aqui, um exemplo de um CLP, onde eu tenho aqui relé térmico, contato auxiliar 1, botão de desliga, contato auxiliar 2, contato auxiliar de chave de fluxo, botão de liga, sinal do motor desligado ou ligado, alarme de vazão baixa e o contator. Então aqui ele deu um exemplo aí funcional, né, um diagrama funcional de como eu posso utilizar a programação no CLP. Então, o que o CLP tem? Ele tem as entradas. Essas entradas elas podem ser digitais ou analógicas, dependendo do equipamento que está mandando informação para cá. Então ele vai fazer o quê? Ele vai pegar essa informação de entrada, digital, analógica, ele vai tratar essa informação aqui numa CPU. Então ele tem um processador para poder fazer análise dessas entradas, certo? Aqui na memória você tem a programação e de acordo com o sinal que entrou, que ele processou esse sinal, ele vai saber o que é a saída aqui, o que eu preciso na saída. E a saída também ela pode ser digital ou analógica. Então, dependendo do que entrou, ele processa e manda uma informação para a saída. E aí vai para os circuitos atuadores. Componentes de um CLP, ele tem uma fonte de alimentação, ele tem uma CPU, então ele tem uma inteligência, né? Ele tem memórias, ele tem módulo de entrada e de saída. Se ele for modular, fica muito mais fácil eu fazer a ampliação. A linguagem de programação dele, eu posso fazer através da linguagem de programação, dispositivos de programação, módulo de comunicação e hacks, né? Porque eu posso fazer interligação de CLPs, jogar numa rede de comunicação e fazer um supervisório através do CLP para eu acompanhar remotamente o que está acontecendo na minha planta. Então, aqui tem alguns exemplos de CLP, de modulares, né? Eu posso colocar placas de entrada ou placas de saída. Para cada rack, é claro, eu tenho que ter uma fonte. Componentes, né? A fonte alimenta a CPU e demais dispositivos. Converte corrente alternada em corrente contínua. O CLP possui uma bateria interna. Componentes da CPU, então, o CLP ele tem que ter uma inteligência, então ele tem uma CPU, né, uma parte que vai fazer a parte lógica do sistema. Ele tem memórias para eu fazer o registro das informações, da programação que eu vou fazer. Então, do programa executivo não volátil, do usuário, de dados, controle de programa de usuário, imagem, entrada e saída, interligação entre o CLP e os equipamentos. Memória de programação, então, é um dos componentes dele, é o gerenciamento de todo o sistema e a responsabilidade do fabricante do equipamento, né? Memória do usuário, armazena programa de usuário, contém alguns kbytes de palavras livres que são processadas pela CPU. A cada ciclo, a CPU processa este programa, atualiza a memória de dados interna e as imagens de entrada e saída. Memória de imagens de entrada e saída. Área de memória reservada para interligação entre o CLP e os equipamentos. Essa memória é a imagem real das entradas e saídas do CLP. Então aqui nós temos as memórias de imagem, então é uma matriz.
Aí eu tenho as posições, de acordo com a posição, eu faço o registro de memória. Componente dos módulos de entrada e saída, né? Realiza a conexão física entre a CPU, a parte inteligente, e o mundo externo, através de circuitos de interfaceamento. Esse interfaceamento de entrada pode ser sensores, pode ser botoeiras, pode ser contatos seco, interruptor, qualquer contato, qualquer informação, analógico ou digital, pode ser um sensor de temperatura, de pressão, etc. Módulo de entrada, então tem um sinal de entrada, detector de tensão indevida, retardo do sinal, optoacoplador e sinal que vai para a CPU. Aí a CPU processa e verifica o que ela tem que fazer de acordo com aquele sinal daquela entrada e manda informação para a saída. Módulo de saída, similar ao módulo de entrada. Módulo de entrada e módulo de saída podem ser subdivididos em dois grupos distintos: digitais, discretos e analógicos numéricos. Entradas e saídas digitais são tipos de sinais mais comuns encontrados em um sistema automatizado com CLP. Nesse tipo de interface, a informação consiste em um estado binário da variável de controle. Ou ele está ligado, ou ele está desligado. Ou ele está presente, ou ele não está presente. Ok? Exemplo. Entrada digital. Chave seletora, sensor fotoelétrico, chave de fim de curso, sensores de proximidade, etc. Saídas digitais. Alarmes, ventiladores, lâmpadas, solenoides, etc. Entradas e saídas analógicas. A diferença básica com relação à entrada e saída discretas é que mais de um bit deverá ser manipulado, seja paralelamente, todos ao mesmo tempo, ou serialmente, um bit a cada vez, a fim de se controlar a grandeza física do processo em questão. Vamos imaginar aqui a grandeza física, temperatura. A temperatura, ela não é tá frio, tá quente. A temperatura, ela tá frio, pode estar esfriando mais, ou tá quente, pode estar esquentando mais. É um sistema linear, gradual linear. Entrada analógica, ele tem que ter um transdutor de temperatura, pressão, um transdutor óptico de umidade, de fluxo, e um conversor digital analógico. A saída analógica é uma válvula analógica, acionamento de um motor, atuadores analógicos. Ou seja, eu quero que um braço ele vá movimentando linearmente. Então, para eu fazer com que o braço movimente linearmente, eu tenho que acionar a saída analógica. Módulo de comunicação são responsáveis principalmente pela ligação do CLP com os periféricos, né? E aí eu posso fazer um supervisório e posso usar interface RS-232, TH-485, Ethernet e por aí vai. Módulos adaptadores de entrada e saídas remotos. São usados em controladores, geralmente de grande porte, e permitem a instalação de sistemas de entrada e saída localizados à distância, maiores da CPU principal. Os subsistemas de entrada e saída são geralmente conectados usando uma configuração serial ou estrela. A comunicação pode ser feita através par trançado, cabo coaxial, fibra ótica ou até mesmo através de sistema wireless. Perfeito? Elos de comunicação em rede. Para executar essas tarefas de comunicação, o fabricante do CLP implementa módulos de comunicação que permitem a interligação de um CLP aos outros e computadores corporativos. Estes módulos geralmente adotam um padrão de comunicação em rede, como a Ethernet, ou proprietários que permitem a troca de informação entre computadores e os controladores programáveis. Você tem um rack para CLP, você pode ter um CLP modular, e aí com o rack você tem
flexibilidade de montar a configuração que você quer, com algumas entradas e várias saídas, ou vice-versa, com várias entradas e poucas saídas, vai depender da configuração, da aplicabilidade, do tipo de processo que a gente vai conduzir. Aqui é um modelo de hack, né? A linguagem de programação. Como é que é a linguagem de programação? A linguagem de programação do CLP. A linguagem de programação permite ao usuário se comunicar com o CLP, ou seja, com a máquina, através de um dispositivo de programação a definir as tarefas que o CLP deve executar. As linguagens mais usadas são diagrama de contatos, que é o ladder diagrama, e a lista de instruções, né, que é Standard List. A programação ladder, a linguagem ladder, como é que é feita? Um diagrama de relés cujos símbolos representam contatos normalmente abertos, é como eu tenho essa imagem, contatos normalmente fechados, é essa imagem, saída representando uma bobina, é essa imagem. Então, toda vez que eu for ler um diagrama de programação de um CLP, que eu ver essa imagem, é um contato normalmente aberto, é um NA. Quando eu verificar essa imagem aqui, é um contato normalmente fechado, ok? A saída é representada por essa chave. Então, aqui é como se eu estivesse acionando uma contatora, como se eu estivesse acionando um motor. Então, aqui eu tenho um exemplo. O S1 é um botão de liga, o S2 é um botão de desliga e o Y1 é a bobina da contatora. Então, se eu vier aqui acionar S1, eu energizo a contatora Y1 e, consequentemente, essa contatora Y1 vai acionar uma determinada carga que está ligada a ela. Se a entrada S1 for verdadeira, a entrada S2 for falsa, a saída Y1 será ativada. Então, normal aberto, pressionei e fechei, normal fechado, já está fechado, se não passa, energiza a contatora, e aí eu tenho a minha função ativada. Aqui eu tenho um exemplo de uma partida direta, aqui tem a parte de comandos, e aqui eu tenho a parte de força. Então aqui eu tenho uma chave de liga, aqui eu tenho um selo para reter a contatora, aqui eu tenho uma chave de desliga, e aqui eu tenho a contatora. Então quando eu apertar CH1, a contatora energiza, o contato auxiliar dela mantém ela fechada, consequentemente os contatos dela fecham, eu energizo o motor gira. Então, essa mesma inteligência que está aqui desse lado esquerdo, está escrita aqui do lado direito em linguagem ladder. Então, eu tenho aqui a chave CH1, a chave CH2, a contatora e aqui o selo. Beleza? Aqui eu tenho um diagrama de blocos na configuração anterior, que eu tenho aqui, ó, na entrada 1, eu tenho a chave CH1, na entrada 2, eu tenho a chave CH2, ok? Na saída 1, eu tenho a contatora ligada. Então, quando eu apertar a chave CH1, o que eu estou falando para o CLP fazer? Eu energizar, fechar o contato lá e mandar corrente para a contatora. A contatora fechou, meu motor funciona. Se eu apertar a chave CH2, que é de desliga, na entrada 2, ele vai entender que, opa, é para desligar a saída S1. Aí ele vai lá e desliga a saída S1 e o motor para de funcionar. Beleza? Dispositivos de programação. A programação de CLP é realizada através de dispositivos de programação separados que serão compartilhados por vários CLPs de uma instalação. Pode ser offline ou online. O uso dos PCs como ferramenta para programação. Então, eu posso usar computadores, notebook, computadores de mesa, usar um software específico para eu fazer a programação e depois carregar essa informação para o CLP funcionar. E alguns CLPs eu posso fazer na IHM dele. Ele tem lá uma condição de teclas, que aí eu vou manuseando as teclas e vou
inserindo as configurações para o CLP. Então aqui é um exemplo de um software de programação, né? Onde eu tenho aqui a linguagem ladder, eu tenho aqui um botão de um acionamento para ligar motor, né? Aqui eu tenho um selo, e aqui eu tenho um timer, né? Que é uma função de temporização para eu acionar o motor. Então eu tenho que usar. Então aqui é um exemplo utilizando uma funcionalidade de timer, ok? Aqui eu tenho vários modelos de CLPs, né? Com e sem IHM. Tá? Esse aqui, ó, eu tenho uma IHM, eu posso fazer a programação por essas teclas que estão aqui, né? Aqui eu tenho um modelo da VEG, que é o clique, né? Então aqui eu tenho as teclas onde eu posso navegar nesse CLP e aí fazer as programações que eu quero. Aqui, ó, eu alimento ele linha e neutro. Ele pode ser alimentado de 100 até 240 volts, tá ok? Ele tem 6 entradas, e 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, aqui são entradas, e de input. E aqui eu tenho as saídas. Ele tem aqui 4 saídas, Q1, Q2, Q3 e Q4, tá ok? Então, dependendo da programação que eu fizer e as informações que eu jogar nas entradas, cada entrada, dependendo da informação que eu colocar em cada entrada, vai determinar uma ação na saída. Aqui um outro modelo maior, né, com mais possibilidades. Se vocês observarem aqui, ele já não é mais corrente alternada, ele já segue a recomendação da NR12, é alimentado com 24 volts. Ele tem aqui mais entradas digitais, entradas analógicas, e tem aqui 8 saídas digitais. Então nós temos aqui 8 entradas digitais, 4 entradas analógicas e nós temos aqui 8 saídas digitais. Então é um outro modelo da VEG, né? Aqui nós temos um modelo da Siemens, que ele tem também várias entradas. Aqui eu alimento ele em corrente contínua, 24 volts. Aí eu tenho aqui as entradas, certo? E aqui eu tenho as saídas do CLP. Aqui são conexões para eu poder fazer a programação através de PC e até mesmo monitorar a funcionalidade desse CLP. Então aqui nós temos uma imagem de um processo fabril, e esse processo tem, na produção de veículos, tem vários braços robóticos, e esses braços robóticos, nessa produção em série aqui, são comandados por CLP. Então eu aproveitei aqui, eu coloquei um videozinho, a gente vai assistir agora um vídeo, né? Por um período, e vocês vão verificar o uso do CLP numa indústria automobilística. Como o processo é simples, quando a programação do CLP é bem executada. Prestem atenção às funcionalidades, aplicabilidades, o movimento dos braços robóticos conforme a montagem do veículo. Sistema de solda, de fixação de parafusos. Olha que maravilha. Vocês viram o sistema de pintura ali, a parte base da lataria, né? Agora já é a pintura oficial, o carro vai sair, tudo com o braço robótico, né? A uniformidade da pintura.
acabamento das portas, né? Vocês estão vendo aí. Painel. Vai brincar de colocar os bancos. Encaixe da porta. Parte de motor e suspensão. Montagem dos pneus, roda e pneus. Fixação, tá vendo? Adesivando o carro. É um carrinho básico da BMW, né? Como vocês podem reparar aí, alguns ajustes dos faróis, né? Sistema de alinhamento das rodas, tudo automatizado. Agora inspeção visual dos fiscais, a saída de linha. Aí os carros vão para o pátio para depois ir para a concessionária e depois da concessionária ir para os seus usuários. Bacana? Espero que vocês tenham gostado da aula, tenham gostado do vídeo. E aí, caso tenha perguntas, por favor, vá lá no canal, deixe os comentários lá, ou podemos tirar as dúvidas no horário de nossas aulas. Tá joia? Então, para todo mundo, bons estudos, muita saúde, bebam bastante água e até a próxima!